Por um instante, vamos esquecer o de sempre. Ações, imóveis. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça numa das classes de ativos mais dinâmicas que existem hoje, a criatividade. O objetivo aqui é tratar o capital intelectual não só como uma paixão, mas como ele realmente é, um baita investimento. Já parou para pensar nisso? E se cada ideia, cada conteúdo, cada projeto criativo fosse, na verdade, uma aplicação num portfólio financeiro? É exatamente essa ótica que a gente vai explorar hoje. A nossa agenda parece até uma aula de investimentos, né? Primeiro, a gente vai definir o que é esse ativo. Depois, analisar o mercado. Aí, vamos ver as estratégias para gerar retorno, como diversificar o portfólio e, claro, no final, pesar os riscos e as recompensas. Vamos nessa! Então vamos lá, para o fundamento de tudo. Hoje em dia, o valor das coisas vai muito, mas muito além do que é palpável, do que é tangível. O capital intelectual virou uma classe de ativos com valor enorme. A economia criativa é basicamente o mercado onde esse ativo todo opera. É aqui que o conhecimento, a cultura, as ideias se transformam em produtos e serviços que, no fim do dia, geram valor financeiro. É quase como o pregão da bolsa de valores, só que para as ideias. Bom, todo investidor que se preze analisa os fundamentos do mercado antes de sair investindo, certo? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora, só que olhando para a economia criativa aqui no Brasil. Olha só esse número. Em 2017, a indústria criativa no Brasil já movimentava 171,5 bilhões de reais. E olha, mesmo esses dados, sendo de alguns anos atrás, eles já mostravam um setor com poder econômico gigantesco, sabe? Comparável ao valor de mercado de muitas empresas grandes listadas na bolsa. E esse valor não é só um número grande e solto. Naquele ano, ele representou 2,61% de todo o PIB brasileiro. É uma fatia bem considerável do bolo, o que prova que a criatividade já era, há muito tempo, uma peça fundamental da nossa economia. E esse gráfico aqui, ele mostra onde as pessoas que trabalham com isso estão. Dos mais de 837 mil empregos formais, a maior parte se concentra em consumo e tecnologia. Para um investidor, isso aqui é um sinal bem claro de onde estão as maiores oportunidades de crescimento. É um verdadeiro mapa. Uma coisa muito legal desse mercado é que ele opera com umas regras próprias, diferentes do mercado financeiro tradicional. Ele tem uma espécie de política de investimento. Fatores como diversidade, sustentabilidade, inovação, isso não é só um discurso bonito. São os verdadeiros motores que fazem esse mercado se valorizar e ser relevante no longo prazo. Ok, mercado analisado. A pergunta que fica é, como se gera retorno? A resposta para isso está numa palavra: monetização. É a estratégia para conseguir extrair rendimento desse ativo criativo. Monetizar, de forma bem simples, é o mecanismo que transforma o capital intelectual em lucro. É o processo de pegar um ativo digital, que pode ser um vídeo, um texto, até mesmo uma comunidade, e transformar em um fluxo de caixa, em dinheiro entrando. E para fazer isso, existem basicamente duas grandes estratégias. Na monetização direta, o dinheiro vem direto do bolso do público. Pense em assinaturas, venda de produtos. Já na indireta, quem paga a conta é um terceiro, tipo um anunciante. Entender bem esses dois modelos é o pulo do gato para fazer o ativo render. Todo investidor sabe que diversificar é a chave. Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta se aplica perfeitamente aqui. Então, vamos ver como se constrói um portfólio bem diversificado de ativos digitais. Esse aqui é basicamente o plano de negócios. Primeiro passo, criar o ativo, ou seja, um conteúdo de valor. Segundo, encontrar o mercado, que é construir uma audiência fiel. Terceiro, escolher as ferramentas de investimento, os métodos. E por último, colocar tudo para rodar e ir otimizando a estratégia sempre. É legal pensar nas diferentes plataformas como se fossem diferentes veículos de investimento. Cada uma tem seus próprios mecanismos para gerar retorno, o que permite diversificar bastante o portfólio. Um canal no YouTube, por exemplo, pode render com anúncios, enquanto um blog pode focar em marketing de afiliados. A ideia é misturar tudo isso para diminuir riscos e otimizar os ganhos. Mas olha, no fim das contas, o ativo mais valioso de qualquer portfólio criativo é a comunidade. Uma audiência engajada é a prova de que o conteúdo tem valor no mercado. É a base para todas as estratégias de monetização. É o que dá liquidez e valor de verdade para o capital intelectual. Nenhuma análise de investimento fica completa sem a gente pesar o potencial de retorno contra os riscos envolvidos, né? Então, chegou a hora de fazer o balanço de riscos e recompensas desse mercado.
E o potencial de retorno se prepara. A projeção para o mercado global da economia de criadores é de 480 bilhões de dólares até 2027. É um número que indica um cenário de alta muito forte, um bull market, como se diz no mercado financeiro, com um potencial de valorização imenso. E aqui, o balanço final. De um lado, nos benefícios, a geração de renda, a validação do trabalho, a construção de uma comunidade. Do outro lado, nos riscos, a pressão e o burnout, o perigo de depender de uma plataforma só, o risco de se distanciar do público. É uma análise que todo mundo que investe tempo e energia nisso precisa fazer. E essa é a grande tese de investimento para quem pensa no longo prazo. As tendências mostram que a criatividade não é só um setor em crescimento, mas talvez seja o próprio futuro do trabalho. O capital intelectual é a nova grande commodity do século XXI. E assim, a nossa análise volta lá para o comecinho. A maior oportunidade de investimento pode não estar na bolsa de valores, mas sim na capacidade de transformar ideias em valor. A questão que fica no ar é como anda a gestão desse capital intelectual.